principal hoje aqui é das terapias chamadas terapias comportamentais. Quando, como base, se usam metodologias para intervenções, bloqueios, correções e chantagens, barganhas. Elas não trazem resultados positivos. Pode ajudar sim, mas a grande maioria não. Como que eu sei disso? Entrevistando, falando com centenas de mães, de avós, de pais descontentes com essas terapias, com terapias assim. O filho, filha, netos estão fazendo terapias, às vezes há anos, vem muito pouco resultado. Quando vem resultado? E pior, essas crianças saem da terapia estressadas, nervosas, irritadas e não gostam de voltar na sessão seguinte. E se ele não se acalmar, sabe o que vai ser orientado para você? Vem cá, mamãe, leva ele para o neuro ou para o psiquiatra, pede para dar medicação ou aumentar a dose, porque ele está muito estressado, muito nervoso. É ou não é verdade? O problema está na metodologia. Eu não suporto isso porque eu sei os resultados destrutivos que vão acontecer na vida dessa criança no futuro. Você vai ver quando chegar na adolescência. Como é que você vai voltar para consertar um estrago lá atrás que faz parte do caráter e da estrutura dele? É muito mais difícil. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui nesse bate-papo de mães, pais e avós de autistas ou daqueles que suspeitam que seu filho, seu neto seja autista. Eu sou Sara Roder, mãe de autistas, sou terapeuta, ajudo mães, ajudo avós, ajudo pais, como vocês mesmos podem auxiliar, orientar, ajudar, desenvolver os seus filhos e netos para que eles cresçam crianças autistas calmas, tranquilas e independentes de uma forma natural. Então, o tema de hoje nós vamos conversar sobre fazer terapia para o seu filho ou neto. Está realmente ajudando? Essa é uma dúvida que eu tenho falado com centenas de mães e avós. Por isso que eu trouxe esse tema para a gente fazer um bate-papo aqui hoje. Então, vocês se sintam acolhidas, sintam muito bem-vindas. Compartilhem esse bate-papo, porque eu sei que muitas mães, Brasil aí afora, avós, têm essa dúvida, passam por essas dificuldades. Então, você compartilhando e outros também compartilhando, esse tema vai poder trazer muita ajuda, orientação, direcionamento, conhecimento, informações para muitas mães, né, pais e avós de autistas. Então, compartilhem esse bate-papo nosso aqui e vamos ajudar mais pessoas. E eu não vou realmente receitar aqui qual terapia o seu filho, seu neto precisa. Não é esse o objetivo. Mas eu vou te orientar sobre quais terapias são úteis e aquelas que, por causa da metodologia que é aplicada com a criança, não ajudam, mas só atrapalham no desenvolvimento dessa criança. É muito importante vocês terem esse conhecimento, porque se tem a compreensão, a informação de que se o seu filho não participa, não faz nenhuma terapia, ele não tem chance de se desenvolver. Então, nós vamos conversar sobre isso, trazendo esta clareza aqui para vocês. Então, deixem suas dúvidas, façam seus comentários e eu vou, dentro do que eu posso, compartilhando aqui com vocês. Existem muitas terapias que auxiliam no desenvolvimento do autista. Eu já não digo que tratam o autismo, porque realmente se entende que autismo não é uma doença. A gente trata sintomas quando é uma doença, mas autismo é um déficit na comunicação e na interação dessa criança que desregula totalmente
muito e atrapalha, prejudica em vários desenvolvimentos que ela precisa, né, para várias habilidades. Das terapias que são muito úteis, inclusive o meu filho autista, agora com 15 anos, mas ele já fez algumas delas e realmente trouxe resultados muito positivos. E eu realmente indico, se você tem ao seu alcance essa oportunidade de dar para o seu filho, para o seu neto, esse suporte na terapia. Porque eu sei, inclusive tenho falado com mães que moram em cidades, em locais onde é muito difícil o acesso às terapias, né? Então, as crianças ficam restritas, não podem ter essas terapias. Às vezes tem, mas por conta do plano de saúde, a carência, então se sentem privados de terem essas terapias. Mas dessas terapias que eu aconselho, que realmente são muito úteis, por exemplo, aquelas que são psicomotoras. Realmente as crianças autistas, dependendo do nível de suporte que elas precisam, essas terapias são extremamente necessárias e úteis. Trabalham parte cognitiva, né? A ecoterapia também é aquela feita no cavalo. Se há essa oportunidade, é muito interessante. A hidroterapia ou até a natação também de extrema utilidade e necessidade, né? São muito úteis. E elas trabalham, por exemplo, coordenação motora, porque os autistas não são todos, mas a grande maioria deles tem uma certa dificuldade em coordenação motora. Pode ser a coordenação motora grossa, por exemplo, o meu filho Henrique, ele caía muito. Desde o primeiro aninho, quando ele começou a caminhar, ele caía com muita facilidade. E a ecoterapia ajudou muito, né? Fisioterapia também ajuda, muito, muito. E tem a coordenação motora fina, né, também. Por quê? Na ecoterapia, por exemplo, estou falando dessa terapia aqui, mas, né, tem as outras. Trabalha a coordenação, né, dos músculos, dos nervos e até a parte neuronal. Isso é muito interessante. Então, traz esse movimento, essa conexão, essa harmonia, esse equilíbrio, né? E também trabalha a concentração e a postura. Então, são terapias muito úteis, de muito ajuda, se você tem essa oportunidade, se você tem acesso, né? Porém, a pauta principal hoje aqui é das terapias chamadas terapias comportamentais e fono. Quando, como base, como formação, se usam metodologias para intervenções, bloqueios, correções e chantagens, barganhas. Então, essas terapias, quando se tem essa metodologia, bem entendido, quando se tem essa metodologia, não ajudam. Elas não trazem resultados positivos. Pode ajudar, sim, mas para poucas crianças, ou que por algum motivo surtiu algum resultado. Mas a grande maioria, não. E como que eu sei disso? Entrevistando, falando com centenas de mães, de avós, de pais descontentes com essas terapias, com terapias assim, que usam como base essa metodologia. Quem está aqui comigo na live já passou por alguma situação assim? O filho, filha, netos estão fazendo terapias, às vezes há anos, mas vem muito pouco resultado. Quando vem resultado?
E pior, essas crianças saem da terapia estressadas, nervosas, irritadas e não gostam de voltar na sessão seguinte. E eu sei disso conversando com as minhas alunas. Então, as minhas alunas compartilham comigo a experiência delas com os filhos, com os netos. Então, e não só isso, experiência minha, própria. Com o meu filho, Henrique, agora tem 15 anos, mas quando ele, numa fase, ele sofreu bullying numa escola e eu precisei retirá-lo daquela escola. E o único ambiente, o único local que ele aceitou se matricular foi na APAE. E foi um processo, porque foi muito traumático o bullying para ele, né? E ali na APAE, onde eu esperava que estava na escola especial, esperava que estava acontecendo uma compreensão, realmente um desenvolvimento, ali também, ele não estava mais querendo ir na época, né? Então, o que aconteceu? A técnica usada é uma técnica que também trabalha dessa mesma forma, né? Com essa metodologia. E nunca funcionou para o Henrique. Não funciona até hoje para ele. Muito menos para a Helena, a minha pequena de 4 aninhos. Por quê? Porque essas técnicas, essas metodologias são baseadas em correções da criança autista, intervenções, bloqueios, chantagens. Eu me lembro um dia o Henrique chegou em casa fazendo chantagem comigo. Se eu não fizesse tal coisa que ele queria, ele não iria fazer aquilo que eu estava pedindo para ele. Eu pensei, mas escuta, desde quando você... O Henrique aprendendo a fazer chantagens? Como assim? E eu fui entendendo que na metodologia, mais ou menos assim, a criança, se ela não quiser, se ela não estiver disposta em realizar determinada atividade, aquilo que ela mais gosta, ela não vai poder fazer. Então, eu tenho trabalhado de uma outra forma, que não a chantagem, mas combinados, onde trabalha a responsabilidade da criança, o comportamento da criança, o direcionamento daquela criança. Aí sim, aí funciona, e muito. Então, foi essa experiência com o Henrique. E ele não estava mais querendo frequentar essa escola especial. Então, várias vezes eu fui, eu expliquei, eu falei do meu método, mas eu não era ouvida, eu era chamada de louca. Tá tudo bem. As pessoas têm o momento certo de aceitar, de entender e tá tudo bem. Mas eu fiquei firme no meu posicionamento. Por quê? Porque o que eu mais queria era o desenvolvimento do Henrique, o progresso, a evolução dele. Isso importava muito mais para mim. E como eu trabalho como terapeuta já há 18 anos, e eu tenho, inclusive, cursos de formação de terapeutas, tenho muitas alunas, eu sei o estrago, o prejuízo que é causado nessa criança, mentalmente, emocionalmente, nos comportamentos, principalmente quando ela entrar na adolescência. E depois leva para juventude e depois leva para a fase adulta. Então, a base da criança ali, assim como as crianças típicas, o autismo também é igual. É preciso trabalhar a base, a estrutura daquela criança, a formação do caráter dessa criança. É muito importante. Com o Henrique, eu fui trabalhando até que chegou uma semana que ele não queria mais ir para a escola especial. De forma alguma, não tinha quem levasse o Henrique. Então, eu não levei. E ele ficou uma semana sem frequentar a escola, ele foi entrado em contato. E eu expliquei, eu disse, olha, se na escola especial não estão compreendendo as necessidades do meu filho, então o que eu vou fazer? Na escola normal, ele sofreu bullying. Na especial, ele não está sendo compreendido.
eu vou respeitar o meu filho, vou tirá-lo da escola. Ele vai ficar aí uns dias até que o departamento de ensino venha atrás. Eu precisei me colocar, porque o que importava para mim era o desenvolvimento do Henrique. Então, felizmente eu fui atendida, a coordenadora foi muito querida, me ouviu e realmente aplicou o meu método, aplicou o criar. E naquele mesmo dia que ela aplicou o método, quando foi à tardezinha, na hora de buscar o Henrique, ela me chamou e me disse: Sara, é fantástico, é maravilhoso. Depois que eu apliquei o que você me ensinou no Henrique, ele me abraçou. Ele sentou, tinha um banco, né? Ele sentou do lado dela, deu um abraço na coordenadora e disse para ela assim: você é minha rainha. Ela ficou encantada, ela ficou maravilhada. Como assim? Ela pôde ver realmente o resultado, sem precisar aplicar intervenções, bloqueios, correções, chantagens. Não assim. Então, o seu filho não precisa disso, ele precisa de direcionamento. As crianças autistas precisam de direcionamento. Sabe por quê? Eles não vivem o nosso mundo, eles vivem um outro mundo. É um mundo imaginário, é um mundo deles, onde tudo funciona diferente, acontece diferente. As sensações, os sabores, os personagens imaginários, tudo é diferente. Tudo é diferente. E não faz sentido para eles a nossa realidade, o nosso mundo aqui, as nossas regras, as nossas imposições. Não faz sentido. Mas quando você direciona um autista, como conviver, como viver, como se adaptar nesse seu mundo real, e ajuda ele a entender os porquês e que tudo vai se fazendo sentido para ele, aí sim, aí ele se desenvolve muito rápido. A evolução é muito grande, num período muito pequeno de tempo. Então, quero até fazer uma analogia aqui com vocês, né? A comparação. Se imagine você, mãe de um autista ou vó de autista, sendo obrigada a viver num país onde se fala um outro idioma, né? Outro idioma. Você não entende o que eles estão falando. E você quer aprender, você vai até uma escola de idiomas, porque você quer aprender aquela língua para poder se comunicar. Então, as atividades que são impostas para você ali, você não entende o que é para fazer. Tá tudo escrito num outro idioma, você não está entendendo nada. E você não consegue explicar que você não está entendendo. Né? Então, as regras são dadas, você não compreende, você se sente perdida. Então vem alguém com alguma figura para você, tentando te mostrar que aquela atividade ali é, sei lá, para você dizer oi, tchau, bom dia, alguma coisa, e você olha aquele solzinho lá, você pensa, será que é isso? Será que essa frase aqui para eu falar bom dia, será? Parece que é, né? Parece que a pessoa tá acordando, tá levantando, tem um solzinho. Acho que é para falar bom dia. Mas como é que fala bom dia nessa outra língua? Então, se essa pessoa te direciona e te fala, olha, né, bom dia nessa língua aqui significa, né, se fala dessa forma, aqui é para você falar bom dia. Se há uma conexão, e você começa a entender. Então, o que você precisa? Que alguém te direcione, que alguém te ensine. Não que alguém corrija algo que você nem sabe. Como que vai corrigir algo que você nem sabe? Você precisa de direcionamento, que alguém te ensine. Mas sem bloqueios, sem chantagens, sem intervenções. Porém, de uma forma dinâmica, de uma forma até divertida, deve ser para as crianças autistas. Porque o mundo deles é um mundo totalmente diferente do seu mundo real. Por mais que você seja a mãe dele,
a avó dele, mas é diferente. O mundo dele é um mundo sem malícia, é um mundo ingênuo, é um mundo sem maldade. Nossa, mas como assim um mundo sem maldade? Lá na escola do meu filho tem um menino autista que bateu, que mordeu o coleguinha. Como assim é sem maldade? É sem maldade, é numa defensiva. Ele estava procurando se defender. Já viu, às vezes, animaizinhos, um cachorrinho, um gatinho, que ele avança, ele não avança porque ele é mau. Ele está com medo às vezes, ele está se defendendo. Então, quando um autista morde, quando um autista bate, na verdade, existe uma confusão dentro daquela criança muito grande. Existe medo, existe nervosismo, irritabilidade, um desequilíbrio total dentro daquela criança. E tão perdida, e tão confusa, e pressionada que ela se sente que ela avança para se defender. Essa é a realidade. Então, quando você traz mais isso, bloqueios, intervenções, você piora esse desequilíbrio dentro dela. Você não traz calma, tranquilidade. E isso que eu ensino para as mães e avós de autistas. Como direcionarem os seus filhos, os seus netos, para que eles sejam crianças autistas calmas, tranquilas e independentes de forma natural. E isso é real. Além dos filhos das minhas alunas, tem o meu filho Henrique, tem a minha filha Helena. Isso é real. Isso é possível. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma das minhas alunas novas que entraram nessa última turma do CRIAR, e eu estou fazendo o atendimento uma a uma, dando suporte uma a uma, né? E hoje eu conversei com a Renata, uma das alunas novas, e ela me passou a condição do filho, né, do Anthony, frequentando já há 2 anos e meio. 2 anos e meio fono e terapias, né, terapia comportamental. E olha, cada vez que essa criança vai, antes ele demorou 6 meses para se adaptar. Por 6 meses ela precisava ficar junto com ele, dentro da sala da TO, porque ele não ficava de jeito nenhum. Agora são 2 anos e meio. Depois desses 6 meses, ele fica. Mas quantas vezes ele já chegou a chorar 40 minutos? 40 minutos. Não conseguindo. Que terapia é essa? Que ao invés de trazer calma e tranquilidade, direcionamento para o filho, traz estresse. É a forma, é a metodologia. Então, se você quer ver o seu filho, o seu neto autista se desenvolvendo mais rápido, você precisa entender que não é corrigindo, bloqueando, impondo, dando de frente. Como a Renata me contou hoje, Sara, eles dão de frente e não funciona dar de frente com o Anthony. E não funciona mesmo, não faz sentido para uma criança autista. Não faz sentido. Então, por que você, mãe, vó, pai, precisa se dedicar em desenvolver o seu filho e o seu neto? Porque ele fica com vocês muito mais tempo do que dentro de uma sala de terapia. Meia hora na semana, 1 hora, enfim, que seja no dia. 1 hora por dia. É pouco. É muito pouco. Por quê? Ele fica com você muito mais tempo. Ele, por exemplo, ele pode ficar de domingo a domingo com você. Então, você apenas precisa saber por onde começar a desenvolver o seu filho ou neto, o que fazer,
para desenvolver eles. E você não precisa investir, por exemplo, em muitos brinquedos pedagógicos. Tá tudo bem se você quiser e tiver condição, tá tudo bem. Mas isso não vai fazer aquela grande diferença. Mas sim, as atividades cotidianas que você realizar com o seu filho, com o seu neto, nessas você vai ter uma grande oportunidade de desenvolver ele muito mais rápido. E qual o resultado que você vai ter? Falar mais rápido, por exemplo, como a Renata me disse, o Anthony, 2 anos e meio de terapia para falar somente poucas, 10 palavras. Enquanto a Lauana é uma outra aluna que já começou na turma anterior, e quem participou aqui do evento comigo assistiu ela falando, né, contando do filhinho dela, do Afonso, que era um autista calado, dava uns gritos e produzia alguns sons só. Em 2 meses, ele já aprendeu a falar 5 palavras, sem fazer nenhuma terapia. Por quê? Onde a Lauana mora é uma região no Nordeste, onde ela não tem acesso a terapias. Nem fono, ela não tem acesso. Então, ela precisou trabalhar, desenvolver, né, a fala, a comunicação com ele. E ela continua trabalhando, continua desenvolvendo. Então é um tempo, 2 anos e meio, 2 meses. Você em casa, sabendo como, é muito possível você desenvolver de uma forma muito mais rápida. Eu sempre falo que qualquer momento é momento para se desenvolver uma criança autista. Qualquer momento. Sabe por quê? Quando a criança acorda, ela tem aquela rotina na sua casa. O acordar, o despertar, como funciona? Vai ao banheiro, vai tomar café, se você é religiosa, faz alguma prece, alguma oração, trocar de roupa, tira o pijaminha, enfim, depois vem ali durante o dia, amanhã vai brincar, vai guardar brinquedos, tem o horário do almoço, vai lavar as mãos, escovar dentes, pôr a mesa, depois escolinha, então, enfim, tem todo um passo a passo. Se em algum momento vocês vão precisar sair de casa, ir ao mercado, ir a algum lugar, na casa da vovó, enfim, e assim vai até a hora do banho, até a hora de dormir. Quanta coisa você não pode ensinar ao seu filho. Você apenas precisa saber o que fazer, por onde começar, é isso. E não tem teorias mirabolantes. Não, é de uma forma simples. Porque não é complexo o mundo imaginário do seu filho. O mundo imaginário do seu filho é tão simples. É tão tranquilo lá dentro dele. Por isso que ele se estressa tanto quando você força ele vir para o seu mundo real. Que é cheio de regras, cheio de imposições. Por exemplo, quais outros resultados que você tem quando você aprende você mesma a desenvolver o seu filho autista ou neto autista? Melhora a interação na escola, com as outras pessoas. Por exemplo, como uma das minhas alunas, a Rosiane, então a Emily, né, ainda não tinha bem o diagnóstico de autismo, mas mesmo assim ela viu o quanto era importante aplicar essas técnicas, essas etapas com a Emily. Depois ela teve confirmado o diagnóstico de autismo, né? Mas a Emily era chamada de teimosinha. Então, na escola, cada dia que fosse buscar a Emily, a mãe, a Rosiane, ouvia reclamações que a Emily não obedecia. Na hora de guardar os brinquedos, ela não queria. Na hora de guardar a mochila, ela não obedecia. E na hora disso, daquilo, teimosinha. Quando, na verdade, estava faltando direcionamento e entrar no mundo real, imaginário da Emily. Quando a Rosiane e o
esposo, Felipe, aprenderam a conhecer o mundo imaginário da Emily, agora ela recebe o quê? Elogios da professora. Totalmente mudou o comportamento dela. Então ela se sente agora compreendida, aceita, amada, respeitada e não a teimosinha. Se fosse uma teimosinha, precisava então de correções. Mas não é teimosinha. Ela simplesmente não sabia como, por que se comportar daquela forma. E a melhor maneira de direcionar uma criança autista é entrando lá, é conhecer. E, Sara, como que é? Como que é assim? Como funciona o mundo imaginário? Eu não sei, cada criança autista tem o seu mundo imaginário. O mundo imaginário do Henrique, sabe qual é? No momento, guerras. Tudo que ele puder saber de guerra, revolução, ele quer saber detalhes. A Helena é a patrulha canina. Sereias, princesas. Mas o Henrique já teve o mundo imaginário dos dinossauros, do Hot Wheels, do Ben 10, de vários outros. Ele já teve, ele já passou por mundos imaginários. Então, quando a gente conhece, interage e vivencia, você ganha, você conquista e depois, em cima desse mundo imaginário, você desenvolve muito mais rápido. Sem bloqueios, sem intervenções. Outra coisa, equilíbrio emocional. Sabe aquelas crises nervosas? Que é muito comum nas crianças autistas e os pais ficam perdidos, não sabem como acalmar, não sabem o que fazer. Então, como uma das minhas alunas novas agora dessa turma, Iana, ela compartilhou da filha dela que não queria trocar o uniforme para ir para a escola de jeito nenhum. Uma crise nervosa logo de manhã e tentava um uniforme, crise nervosa. Tentava o segundo uniforme, crise nervosa. Tentava o terceiro uniforme, outra crise nervosa. Ela pegou lá uma roupa lá que já estava para doação, vestiu e foi para a escola daquele jeito. E a diretora só pôs a mão na cabeça e deixou ela entrar. No dia seguinte nós fizemos atendimento terapêutico e eu ensinei isso, eu expliquei, eu mostrei como ela deveria agir com a Alicia. E ela fez. E no dia seguinte ela me contou, Sara, você não acredita. O primeiro uniforme ela vestiu de boa, foi para a escola, sem ter crise nervosa. E à noite ela já deixou arrumadinho em cima da cama o outro uniforme para usar no dia seguinte. Um dia. Então é possível. Existem muitas crianças autistas em crises, nervosas, irritadas, estressadas, porque esse mundo real quer consertá-los, quer moldá-los dentro do que é típico. Eles não são típicos. Eles têm uma visão diferente, um viver diferente, uma percepção, uma sensibilidade, tudo diferente. E tá tudo bem. Nós precisamos aceitá-los e não mudá-los, consertar como se eles fossem um erro, um problema. Ai, coitada da fulana, ela teve diagnóstico que o filho dela é autista. Ai, coitada, agora nosso filho é autista. Pronto, como se fosse uma mancha na família, como se fosse um erro. Não é. É por falta de conhecimento, é por falta de informação. Autocuidados. É muito comum nas crianças autistas a resistência. Então, não quer tomar banho, não quer lavar o cabelo, não quer trocar de roupa, não quer escovar dentes, não quer. E aquele choro, e aquele griteiro, aquela crise nervosa, e aquele... Toda vez que tem que fazer uma atividade de autocuidado, esse estresse. Como era o caso da Emily, na escovação dos dentes. Até que a Rosiane praticou com ela entrar no personagem preferido dela. Pronto! Agora não tem mais problemas para escovar os dentes da Emily. É uma diversão escovar dentes.
Então, é a forma como você enxerga o autismo. Eu falo muito sobre nós termos um novo olhar sobre o autismo. É um novo olhar que precisa ter. Totalmente diferente. Quando você se desperta e desenvolve esse novo olhar, você passa a olhar para o seu filho, aceitando ele como ele é e não precisando de corrigir seu filho. E querendo conhecer qual é esse mundo maravilhoso que ele vive, nas estereotipias dele. Ele parece tão distante de você, é você que está distante dele. Ele está lá. Quem tem dificuldade, quem tem déficit de comunicação? Você ou seu filho? Você ou seu neto? Quem tem déficit de interação? É ele. Então, como você espera que ele venha para o seu mundo real? Se você não se dispor a ir lá primeiro, entrar lá, conhecer, viver como ele vive, saber mais dele, sentir como ele sente, aí sim ele vai se sentir aceito, amado, respeitado por você, você ganha a atenção dele. E a partir dali, você consegue desenvolver todas as habilidades que ele precisa desenvolver para que ele cresça, se desenvolva. Não uma criança estressada, nervosa, em crise, agressiva. Não, um autista calmo, tranquilo. E tenha independência. A Helena, por exemplo, ela tem 4 anos, mas desde os 3 aninhos ela não queria mais que eu desse banho nela. Claro que vez ou outra aí teve dias que eu precisei, né? Ela quis. E claro, sempre eu tô ali próxima, né? Por perto. Mas ela lava o cabelo, passa o creme. É lógico que ela gasta muito shampoo e muito creme, né? Mas ela desenvolveu essa habilidade, essa autonomia. Ela se lava, ela se seca. E ela se troca, às vezes precisa da minha ajuda, sim. E eu já ensinei, ao invés dela ter uma crise nervosa, mas ela dizer, mamãe, eu preciso de ajuda. Então, quando ela precisa, ela pede ajuda, ao invés de, vai tentar vestir uma camiseta, não consegue, aí tem uma crise, grita, chora, e você chega e não sabe por quê. Eu não sei por quê. Né? Então, essa interação, comunicação, saber se expressar, saber pedir ajuda. Quantas mães eu converso e me dizem, Sara, o meu desespero, eu não sei se o meu filho tem dor, se ele precisa de ajuda, se ele está sofrendo, eu não sei. Isso me deixa angustiada. Realmente é horrível. Você sabe que ele não está bem, mas o que está acontecendo? Mas isso precisa ser trabalhado. Primeiro, as etapas, comunicação, interação, ensinar essa criança a desenvolver uma inteligência emocional. Eles são inteligentes, são sim, mas eles não sabem lidar com as emoções, o turbilhão de emoções e sentimentos que fica dentro deles. Eles não sabem lidar. E se as crianças típicas têm dificuldade, quanto mais um autista. Né? Então, é passado, na verdade, uma informação para você, mãe, pai, avó, que se o seu filho, o seu neto, não fizer fono, não fizer terapia ocupacional, ele não vai se desenvolver. Seria verdade se nessas terapias fosse trabalhado, né, sem bloqueios, sem intervenções, sem correção, mas com direcionamento, com dinâmica, de uma forma divertida, com amor, com respeito ao seu filho autista. Aí sim. E por quê? Porque você não pode entrar junto com o seu filho dentro de uma sessão de terapia ocupacional. Você pode? Ainda hoje mesmo, conversando com uma das minhas alunas, ela me disse, eu não posso entrar. Então, ela escuta o choro do filho lá fora e não pode entrar. E sabe por que você não pode entrar? Porque você não vai suportar ver o seu filho chorar por 30, 40 minutos, tendo uma crise nervosa, e a profissional do lado, fria
esperando ele se acalmar. Porque ele não está aceitando fazer aquela atividade daquele jeito, naquela hora que foi pedido para ele. Então, deixa ele chorar até ele se acalmar. E se ele não se acalmar, sabe o que vai ser orientado para você? Vem cá, mamãe, leva ele para o neuro ou para o psiquiatra, pede para dar medicação ou aumentar a dose, porque ele está muito estressado, muito nervoso. É ou não é verdade? É assim. O problema está na metodologia. E eu venho de família de autistas, então eu tenho autoridade para falar. Eu sei, eu sinto, eu entendo, eu tenho filhos autistas. Agora, se você acha que isso é certo, Sara, mas é assim, né? A gente aprende, escuta e fazer o quê? Tem que ser. Eu não tenho coração para isso. Eu nunca aceitei, eu nunca permiti isso com o Henrique. E como eu já falei, eu não suporto isso porque eu sei os resultados destrutivos que vão acontecer na vida dessa criança no futuro. Você vai ver quando chegar na adolescência, na juventude, então, e depois levar para a fase adulta. Como terapeuta, já há 18 anos, eu tenho curso de formação de terapeutas, eu tenho muitas alunas e nós sabemos os resultados que isso ficam marcados, impactados na vida daquela criança. Quando você estiver triste, chateada, nervosa, irritada, e você pedir, você quer falar com alguém, você quer se expressar e a pessoa diz assim, depois que você se acalmar, você vem falar comigo, tá? Se acalma aí primeiro. Ou seja, eu não me importo com o que você tá sentindo, você tá nervosa, eu não me importo. É mais ou menos assim, deixa chorar. Então nós terapeutas sabemos lá na frente o impacto que isso vai ter. Aí cresce um autista, onde ele desenvolve um monte de outras comorbidades, principalmente depressão, ansiedade, toque, tanta coisa. E lá atrás, como é que você vai voltar para consertar um estrago lá atrás, que faz parte do caráter e da estrutura dele? É muito mais difícil. Quando a gente faz até às vezes encaminhamentos para psicólogos, tá tudo bem, né? Nada contra. Mas o que eu quero dizer é que o lar, o seu lar, é o lugar mais aconchegante para o seu filho autista. Coloca isso na sua mente, o seu lar. Por mais que você não tenha nenhuma formação pedagógica e tanta coisa, o seu lar é o lugar mais aconchegante para o seu filho autista. Desde da rotina que ele tem aí na sua casa, o ritmo, no tempo dele, os objetos dele, os brinquedos dele, né? Com quem ele tem mais afinidade, que pode entender ele, é você, mãe. Você entende. Mesmo que o seu filho seja não verbal, ele não consiga falar, você consegue sentir que alguma coisa não tá legal. Então, Sara, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu faço faculdade e tanta coisa. Qualquer momento é momento para você desenvolver o seu filho autista. Qualquer momento. Quando eu tive o diagnóstico do Henrique, há quase 12 anos atrás, o neuropsiquiatra me disse: a principal médica do seu filho é você, mãe. E a melhor terapia é a família. E o Henrique nunca se adaptou com essas terapias de bloqueios, de intervenções, de correções e de chantagens. Nunca funcionou. Funcionou sim quando eu desenvolvi o método onde você trabalha a comunicação, expressão, depois vem a interação, relacionamentos, escola, com outras pessoas, inteligência emocional, que vai ajudar essa criança a ser um autista calmo, tranquilo, saber lidar com as frustrações. Porque se para o seu filho típico, ele tem dificuldade de lidar com frustrações, para o autista é muito pior.
Ele tem uma dificuldade tremenda em lidar com frustrações. Daí vem as muitas crises também nervosas. Então, precisa ter um trabalho de desenvolvimento da inteligência emocional dele também. E depois vem os autocuidados, escovar dente sozinho, sair da fralda, que mais? Tomar banho sozinho, comer sozinho e se trocar sozinho. Depois vem. Por exemplo, como você quer que o seu filho faça um desfraude se ele ainda não sabe nem pedir para você, nem falar que ele quer ir ao banheiro? Então, tem etapas antes. Rotina! Seu filho autista precisa de uma rotina saudável. Isso vai trazer tranquilidade, calma para ele, porque o autista precisa de previsibilidade. Ele precisa entender que depois que ele acorda, ele vai fazer isso, depois disso ele vai fazer aquilo, assim vai até chegar a rotina do sono à noite. É um direcionamento para o seu filho. E só dentro do lar, onde acontecem diversas atividades, em diversas situações, em diversos momentos, é que você vai poder direcionar ele, aplicar tudo isso com ele. É ali, não é 1 hora, meia hora, 40 minutos na semana. Teria sim bons resultados se nessas terapias fosse trabalhado o direcionamento com amor, com respeito ao autista, com técnicas que ajudasse ele a se desenvolver e se tornasse uma criança calma, tranquila e independente. Se o seu filho faz terapia e você tem que ficar do lado de fora, você não pode entrar. Nas minhas terapias não tem essa. Mãe participa, faz parte. Como que eu vou tirar a mãe de um filho? Ela é a principal ali. A mãe precisa participar. Agora, se a criança vai ter uma crise nervosa, gritar, chorar, bater cabeça e tudo mais, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí você quer que o seu filho seja calmo, tranquilo. Aí você leva lá no neuro e toca ali remédio. Eu nem vou mencionar os nomes das medicações aqui, depois o Instagram me corta. Mas vocês sabem os nomes das medicações que eles indicam. A Alicia, que eu contei agora há pouco, que não queria, deu aquele show, os 3 uniformes, né, para se trocar, crise nervosa, e quando a Iana aplicou a técnica, em um dia, ela vestiu o uniforme e foi para a escola sem crise, sem choro. Esqueci de contar esse detalhe. A Alicia não é só autista. A Alicia tem o diagnóstico de TEA, bipolar e TOD. Transtorno opositor desafiador. Então, precisa de um direcionamento para essa criança. Agora, você precisa então entender que não é também de qualquer jeito que você vai sozinha. Você pode tentar, é útil, é de ajuda? Claro que é, mas sozinha também você não vai conseguir. Como as minhas alunas também tentaram antes, porque existe um método, existe um passo a passo, existe uma estrutura que eu ensino. Agora, realmente, as vagas não estão abertas, mas se você me acompanha aqui, assiste os meus conteúdos, muita coisa você já pode ir praticando em casa, não deixa para amanhã, já vai praticando e me conta os resultados. Então, quando as vagas abrirem novamente, você vai ter a oportunidade de fazer essa escolha, de aceitar ser guiada pela minha mão, receber aqueles atendimentos terapêuticos únicos para o seu filho e saber como aplicar esse passo a passo. Mas eu quero deixar muito claro, não se subestime, não se sinta que não é capaz. Você mãe, você vó, você pai são muito capazes. Eu aprendi
eu desenvolvi meus filhos autistas, minhas alunas desenvolvem as crianças delas para serem calmos. Eu tenho aluna que, inclusive, além do filho TEA e TDAH, deixou as medicações, chegou ao ponto. Isso eu não faço, eu não digo, mãe, tira a medicação. Não, eu não sou médica para isso. Eu não tenho esse direito, essa permissão, de jeito nenhum. Mas essa mãe confiou tanto na terapia floral e no método que ela fez essa experiência. E hoje o filho dela é muito mais tranquilo, se desenvolve muito melhor. Não fica dopado, por exemplo. Então, ajudou vocês? Compartilhem aqui comigo. Trouxe clareza? Conseguiram entender a mensagem que eu trouxe para vocês? Eu escolhi esse tema, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Escolhi esse tema porque eu falo com muitas mães e a maioria das perguntas, das dificuldades são essas. As crianças fazem terapias, mas ou não tem resultado, se tem, ficam anos fazendo terapias e o resultado é muito pequeno, além de todo esse estresse, né, que elas vivenciam nas crianças. Elas querem ter filhos mais tranquilos, mais calmos, tem expectativa na terapia, mas se tem resultado, às vezes tem algumas crianças que têm resultado, né, se identifica, mas não são tranquilas, não são calmas e o resultado não é tão rápido, né? Tá legal. Então, olha só, na quinta-feira eu vou trazer outro tema muito bacana aqui para abordar com vocês, mas conforme vocês vão já assistindo outros conteúdos meus, se vocês sentirem necessidade de que eu aborde um outro assunto, né, deixem nos comentários dos vídeos sugestões, me mandem mensagem no privado para que eu, né, possa trazer mais informações, compartilhando experiências, porque não é só trazer informação, mas é compartilhar também, né, de casos que têm tido resultados, né? Oi, Ellen, esclarecedora essa live, estou na próxima, se Deus... Que bom, amada! Fico muito feliz, seja muito bem-vinda. Então, um beijo grande para vocês, uma boa noite, um bom descanso e quinta-feira, às 20 horas de Brasília, eu tô aqui de novo com outro tema para ajudar vocês, tá bom? Beijinho e até quinta!